Entre os problemas enfrentados pelo setor agropecuário no Brasil, o uso excessivo de agroquímicos ganha relevante importância. Muitas vezes prejudiciais à saúde humana, essas substâncias ocupam lugar de destaque nas lavouras de frutas e hortaliças. Confira aí na nossa reportagem. Um dos maiores problemas da agropecuária brasileira é o uso excessivo de agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor mundial dessas substâncias, o que acaba trazendo sérios riscos à saúde humana. Para minimizar esse problema e atender aos produtores interessados na substituição total ou parcial dos agroquímicos utilizados no controle de pragas agrícolas, a Pesagro Rio desenvolve pesquisas com defensivos alternativos para sua formulação e padronização. A decisão de se trabalhar com defensivos alternativos veio por conta de se tentar reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil nos cultivos convencionais e também para uso por agricultores orgânicos. Os defensivos alternativos, eles são produtos de baixo custo e acessíveis à produção por agricultores familiares. Os defensivos alternativos são preparados a partir de substâncias não prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Estão incluídos nesse grupo os agentes de biocontrole, os diversos biofertilizantes líquidos, as caudas caseiras e os extratos de plantas. Apesar de representarem uma alternativa segura de controle de pragas em hortaliças, as formulações biológicas ainda ocupam pouco espaço na agricultura brasileira. No mundo, mais de 120 espécies de insetos e ácaros prejudiciais às plantas já são controladas, total ou parcialmente, com a introdução de agentes de controle biológico. No Brasil, esse número ainda é bem reduzido e as pesquisas ainda têm um longo caminho a percorrer. Os agentes de biocontrole são formulados a partir de parasitos de insetos ou de micro-organismos que lhes causam doenças ou de parasitoides que depositam ovos nos insetos praga. Os biofertilizantes são obtidos principalmente da fermentação de estercos e podem ser suplementados com a adição de micronutrientes. Para o armazenamento e distribuição desses produtos, recomenda-se a reutilização de garrafas de plástico do tipo PET. O biofertilizante Agrobio, produzido em sistema de fermentação aberta, funciona como fonte suplementar de nutrientes, revelando o potencial para controlar diretamente alguns fitoparasitas. Pode ser utilizado em quase todas as culturas e sua ação é rápida. Outro biofertilizante líquido mais simples e bastante conhecido é produzido a partir da fermentação metanogênica, semelhante a um biodigestor de esterco fresco de bovino. O esterco de gado leiteiro possibilita um efluente de melhor qualidade, pois os animais recebem dieta mais balanceada, contendo grande variedade de micro-organismos, o que acelera a fermentação. Esse biofertilizante apresenta múltiplas finalidades, entre elas a ação controladora sobre determinados micro-organismos fitopatogênicos e promoção de florescimento e de enraizamento em algumas plantas cultivadas, possivelmente pelos hormônios vegetais nele presentes. As caudas caseiras também são bons exemplos de defensivos alternativos utilizados pelo produtor rural. As mais usadas são as caudas sulfocálcica e a bordaleza. A cauda sulfocálcica é resultado de uma reação balanceada entre o cálcio e o enxofre, dissolvidos em água e submetidos à fervura. Além do seu efeito fungicida, exerce ação sobre ácaros, cochonilhas e outros insetos sugadores. Outra alternativa para minimizar o uso de agrotóxicos na lavoura é a utilização de extratos de plantas. A flora brasileira é rica em espécies com princípios ativos de importância terapêutica. Com potencialidade não apenas de utilização na medicina natural, ela também pode ser utilizada na forma de inseticidas naturais
para o controle de pragas que normalmente ocorrem na agricultura. Os inseticidas de origem vegetal têm potencial de uso na agricultura porque são de fácil obtenção e utilização, têm baixo custo e minimizam os problemas ambientais apresentados pelos agrotóxicos. A primeira dúvida de hoje é sobre uma praga que ataca as frutas cítricas. A Meriellen Castanhari, de Itaúna do Sul, no Paraná, tem um limoeiro no quintal que está assim, olha, com as folhas novas, deformadas e cobertas por esses bichinhos que aparecem na foto. Eu levei a imagem para um especialista que recomenda uma solução caseira para você. Aqui nesse pomar do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, a gente encontrou o mesmo bichinho que está aí atrapalhando a produção de limão da Meriellen. Só que aqui ele está numa laranjeira. Eu estou ao lado do pesquisador José Salazar Júnior, que é quem vai explicar que bichinho que é esse. Esse bichinho, Meriellen, é o pulgão preto dos citros. Como a gente pode ver aqui, ele tem preferência pelas folhas mais novas. Geralmente ele está em colônia, vários insetos juntos. Ele fica aqui sugando a seiva da planta e ele acaba injetando a toxina que causa aquela deformação que a Meriellen comentou na carta. As folhas ficam todas retorcidas. Todas retorcidas, não se desenvolvem normalmente. Ele age também nas flores? Também nas flores. Como ele é um inseto sugador, onde tem maior circulação de seiva, ele tem preferência. Pode causar queda da flor ou até dos frutos no desenvolvimento inicial. E a outra consequência do ataque do pulgão é um fungo que chama de fumagina. Como é que ele se forma? Ele se forma pelas fezes do pulgão. As fezes do pulgão são açucaradas e esse fungo utiliza essas fezes como alimento para se multiplicar. Essa parte escura, então, é o fungo? É o fungo. E ele pode cobrir toda a planta. Ao cobrir a planta, ao cobrir as folhas, ele impede a fotossíntese na planta normal e acaba prejudicando o desenvolvimento da planta. Júnior, como é que se faz o controle dessa praga? O controle do pulgão, a gente recomenda essa calda de óleo vegetal e detergente neutro. Como é que é essa mistura? Você faz a mistura meio a meio. Agora eu estou aqui com a mistura já feita, porque tem um segredinho, né? É importante misturar o óleo com o detergente antes de diluir na água. Porque assim você garante que ele vai misturar de forma homogênea na água. E quanto vai de água? A gente recomenda diluir a 2%. Por exemplo, no pulverizador de 20 litros, você vai usar 400 ml da mistura. A pulverização tem que ser direcionada para o pulgão. Não precisa pulverizar a planta toda. E aí você direciona o jato para as folhas mais novas e para as brotações. Quem tem apenas um limoeiro, como a Meriellen, pode usar um borrifador de água para fazer a pulverização e aplicar o produto de novo se o pulgão voltar. Esta edição com o alerta ao homem do campo sobre uma praga letal que prejudica o desenvolvimento e produção às palmeiras em geral. Para combater a chamada broca do coqueiro, a Embrapa desenvolveu uma armadilha prática, barata, fácil de fazer e bastante eficaz para capturar o besouro transmissor. Veja os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. O primeiro sinal que as palmeiras em geral, principalmente os coqueiros, não estão bem é o amarelecimento das palhas. E esse também é um dos principais sintomas da doença anel vermelho, que é transmitida pelo besouro conhecido como bicudo do coqueiro ou broca do coqueiro. Apesar de ser conhecido como broca dos coqueiros, o besouro ataca todos os tipos de palmeira, palmeira imperial, dendezeiros e até o açaizeiro. Nos ensina como criar uma armadilha para essa praga. São 3 garrafas que a gente usa para fazer uma armadilha. É a parte inferior, usa uma, a parte intermediária e a parte superior. Essas garrafas elas têm um corte apropriado em um local, porque a gente usa pouco arame e o encaixe é utilizado nelas mesmas. Vou começar a cortar a parte inferior, que é a parte da base. Eu estou cortando a parte da base, que tem o encaixe da parte intermediária. Pronto, cortando a parte da base, eu vou cortar agora a parte intermediária, que é a parte de encaixe.
parte intermediária, que é essa do meio. Essa parte da base, a gente só corta a parte superior, porque embaixo dela vai ficar a cana, para que os insetos desçam e fiquem coletados aí dentro. Essa parte da intermediária, a gente corta o fundo e o gargalo para fazer o encaixe. Feito isso, você tenta encaixar na parte inferior. Se ela não encaixar normalmente, vocês vão adaptando mais o corte. A parte da base, a parte intermediária. Agora eu vou cortar a parte superior da garrafa, que ela tem que ser cortada invertida, porque aqui no gargalo vai ser colocado o feromônio pendurado dentro da parte inferior. No lugar da lamparina pode ser usado a chama do fogão de casa mesmo. Os furos servem para não juntar água e o odor do feromônio circular melhor, atraindo os besouros para a armadilha. Você não pode esquecer de dar 2 furinhos aqui no gargalo para poder pendurar o feromônio. O feromônio vai ficar interno aí dentro. Aqui na parte superior, coloca-se também outro aramezinho. O arame serve para a fixação da parte superior e para prender a armadilha no campo. Essa parte inferior e a intermediária não precisa você botar arame. Você adapta o próprio encaixe da garrafa na parte inferior. Porque você, quando fizer a coleta do inseto, você não vai precisar desamarrar os arames. Isso é você puxar aqui, ó. Puxou aqui e encaixou. Porque se você for tirar esse arame toda hora e botar, vai ser um trabalho danado e a demora, né? Agora eu vou pregar a parte superior na intermediária. Você utiliza o alicate para cortar o excesso do arame. A garrafa aqui, a armadilha já está pronta. Só falta agora colocar o feromônio, que é um produto sintetizado. Isso não é comprado aqui, é comprado em Maceió, na UFAO. Quem tiver interesse, é ligar para a Embrapa e pegar o endereço. Antes de você colocar o feromônio, você pega a ponta do próprio arame e fura em cima da cápsula. Só pode ser em cima da cápsula, se você furar nas laterais, o produto vai ser derramado. Coloquei o feromônio, agora falta colocar as canas. Você coloca de 8 a 10 ou 12, dependendo da grossura da cana. Encaixa a base intermediária e a superior na parte inferior. E a armadilha está pronta para ir para o campo. Vale destacar que a armadilha deve ser colocada na entrada da plantação, na cerca ou em outra planta. Afinal, a ideia é pegar o besouro antes de chegar à palmeira ou o coqueiro.